E aí, doutor, tudo bem? Oi, tudo bem? Como é que vai? Certo, boa noite. Boa noite a quem está entrando. Sejam muito bem-vindos. Nós vamos aguardar aí um minutinho ou dois, até ver se mais pessoas vão se conectar. E logo, logo a gente já dá início à nossa conversa. Obrigado aí pelo Jaime, presença do César, Clemilson. Obrigado pela presença. Se quiserem, ao longo da transmissão, ir escrevendo perguntas, fiquem à vontade, tá? Perguntas que eventualmente já tenham ou que vão surgindo ao longo aí das explicações. Algumas considerações iniciais aí, doutor, antes das apresentações? Ah, é que não existe muita unanimidade, né? Eu acho que é um momento que a gente tem que ter humildade de que não tem todas as respostas. A gente tem visto ah, muitas opiniões Obrigado, divergentes. Clemilson. Obrigado, Clemilson, dando os parabéns aí, obrigado. Pode continuar. Não, é que tem muitas opiniões divergentes, né? E a gente fica sem saber, de fato, em algumas situações, como que isso vai ocorrer na prática. Mas o máximo que a gente puder explicar e enfrentar hoje, a gente vai fazer, né? Até por ser uma legislação muito recente, né? Então, dúvidas existem. E, ó, Gustavo Panicali, obrigado aí pela presença também. É contador, conheço de forma bastante próxima, então, se puder ao longo aí também da transmissão, ir escrevendo comentários, seu entendimento, e a gente vai aqui debatendo. E, bom, dado esse primeiro um minuto, dois agora, então vou dar início aqui às apresentações. Ao longo do tempo aí, se mais pessoas forem entrando, a gente vai verificando. Bom, para quem está chegando agora, né, eu sou o Alan Soares, sou o doutor Evaristo também, obrigado aí pela participação. Eu sou advogado, formado em 2001, já com 24 anos, quase 25 anos aí de formado, mas há 4 anos eu passei a me dedicar exclusivamente à parte de assessoria de investimentos, planejamento financeiro, e dentro de todo esse contexto, obviamente, a parte tributária, fiscal é muito presente, né? E eu quero apresentar aqui o Dr. Cícero Favaretto, colega advogado, especialista em direito tributário, que está muito por dentro dessa nova lei, a Lei 15.270 de 2025, né, recém-sancionada. Então, doutor Cícero, por favor, pode se apresentar aí. Olha, boa noite a todos. Agradeço ao Alan pela oportunidade da gente discutir essa lei. Eu sou especialista em direito tributário já pelo IBET desde 2016 e tenho atuado bastante no planejamento patrimonial, familiar, sucessório, holdings familiares e também imposto de renda pessoa física tem sido algo frequente na minha rotina, né? Quando eu vi essa lei nova, 15.270, ela me despertou curiosidade, tanto por ela romper com uma sistemática já há muito tempo estabelecida de isenção na distribuição de lucros e dividendos e concentração dos impostos da pessoa jurídica. Então, até então se tributava e se tributa muito a pessoa jurídica para que pudesse ocorrer essa distribuição de lucros e dividendos sem uma nova oneração, né? Mas a realidade mudou e como essa realidade mudou por fatores que fogem do nosso controle, cabe agora às pessoas se organizarem ou se reorganizarem para ver como que vão fazer para lidar com esses problemas, né? Perfeito. Já vou dar uma boa noite também para Luciana, Lulu, minha querida irmã. Obrigado também por estar participando aqui, dando aquela força, né? A família também precisa dar aquela força, os amigos, né?
Mas a ideia é realmente a gente levar a informação e vamos tentar fazer isso de uma forma mais descontraída, ou sem tanto juridiquês ou financeis, para realmente levar a informação aí de forma um pouco mais mastigada. Então, doutor Cícero, dá uma contextualizada meio que global, geral, sobre o que se trata, então, a Lei 15.270, né, e o que ela importa mais aqui. A gente sabe que ela aborda alguns assuntos, né, não é um único assunto, mas aqui até para o nosso papo aqui de tributação de dividendos, dá uma roupagem geral aí, por favor. Tá. Essa lei ela nasceu de uma promessa de isenção do imposto de renda para pessoa física até 5 mil e da necessidade de compensar essa isenção com outra fonte de arrecadação. Então, em tese, né, está havendo uma troca. Estão isentando as pessoas físicas que recebem até 5 mil reais e tributando as pessoas físicas que recebem distribuição de lucros de 50 mil mensal, acima de 50 mil mensal, ou 600 mil, de 600 mil para cima anual. Então, a realidade ela afeta mais qual tipo de pessoa, né? Aquela pessoa que tem uma empresa e que grande parte das suas despesas são suportadas com distribuição de lucros e dividendos, ou também para aquele investidor, né, que recebe aluguel, que recebe dividendos, recebe os rendimentos frutos dos seus investimentos. Se superar 600 mil ao ano, ele vai sofrer a incidência desse tributo, né, da Lei 15.270. Ela foi chamada de lei meio que da isenção do imposto de renda para as pessoas até 5 mil. Sim. Mas é uma nomeação um pouco dúbia, né? Porque ao mesmo tempo que eu estou concedendo isenção para um, eu estou tirando para outro. Então é uma lei que está cumprindo essas duas funções. Certo, a gente aqui, né, a ideia não é a gente entrar em nenhum tipo de questão política ou razão, é mais ver o que a lei traz, quais os impactos e como que a gente pode, se existem formas da gente, digamos, driblar essa situação, ou qual a melhor forma da gente encarar essa nova regra. Né? Então, obrigado a Daniela, que entrou também, minha prima, o Moisés, a Dani também é da área jurídica, né? Então, muito bom aí para poder contribuir, tirar dúvida, comentar. Então, vamos lá, de forma assim um pouco mais prática, né, doutor? Acima de 50 mil. Então, digamos que tem lá uma pessoa, é um empresário, é um médico, alguém que tem é sócio de uma pessoa jurídica, é um diretor, é um sócio, e ele recebe via distribuição de dividendos. Ele não é CLT, ele não é uma PJ prestadora de serviço, ele realmente recebe via distribuição de lucros, que até então, até hoje, né, enquanto a gente fala, é isento, né, esse recebimento. E a partir de janeiro, então, já tem eficácia, né? Minha primeira pergunta para esclarecer o pessoal, se é a partir de 1º de janeiro, então, se é acima de 50 mil, o que vai acontecer na prática? Na prática, vai ser retido o imposto na fonte pagadora. Então, pessoa jurídica da qual ele é sócio distribuiu acima de 50 mil, ela já tem que reter o imposto na fonte. Certo. Então, 45 é o que a pessoa vai ganhar ali. 5 já fica retido na fonte e aí o empresário ali recebe só o 45. Não é exatamente essa conta, porque de 600 mil ao ano até 1.200.000, a retenção ela é progressiva, né? Então, tem até na própria lei 15.270, ela apresenta ali uma regra de 3 de como que vai ser feito o cálculo dessa progressividade. Mas a retenção, a princípio, obedeceria a essa regra que você está falando. Porque eu acho que são dois momentos, né, para ficar bem claro para o pessoal que tá nos assistindo. O mensal, né, então recebi 50, 60, 70 mil, 10% fica retido na fonte.
Uhum. Digamos que é uma pessoa que tem essa retirada ou esse recebimento de forma variável. Um mês recebe 40 mil, no outro 55, no outro 35. Como é que funciona? No mês que ela recebeu menos do que os 50 e não tem a retenção? Daí não tem a retenção. E isso vai ser tudo verificado no ajuste anual. Então, esse ano de 2026 vai ser um teste, né? Uhum. Lá em abril de 2027 ou maio, dependendo de quando for a data da entrega da declaração do imposto de renda, que a gente vai saber qual foi a alíquota efetiva que a pessoa pagou. Tá, e aí, então, nessa situação, né? Então, tive ali a retenção nos meses que eu recebi mais do que 50 mil, mas né, nesse exemplo até que eu coloquei, em alguns meses eu não recebi 50, recebi menos, aí eu não tive a retenção. Uhum. Quando chegar na declaração do imposto de renda, que é feito lá, então, em abril ou maio de 2027, então vai ser apurado todo o valor que eu recebi de janeiro a dezembro e vai ser somado, vai ser feita uma soma para ver se eu passei ou não dos 600, é isso? Isso vai somar o que saiu da sua pessoa jurídica, desse empresário, né, desse sócio, e também se ele teve rendimento de locação, se ele teve rendimento de outras fontes que se enquadram na mesma definição da lei. Então soma-se a esse recebimento de dividendos outras receitas, outras rendas que essa pessoa tenha. Então não é só o que ela recebe do trabalho dela. Ah, eu recebi 45 de distribuição de dividendos, só que aí eu tenho alguns imóveis alugados que já foram mais 10 mil. Aí eu tenho. Depois a gente vai entrar na parte dos investimentos, mas eu não quero misturar muitos assuntos. Vamos Tá. lá. Então tem outras fontes de. Até eu emendando essa pergunta, digamos que eu seja sócio de duas empresas. Uhum. Numa eu recebo 60 e na outra eu recebo 30. Então, pelo que o doutor está explicando, na que eu recebo 60 vai ficar na fonte 10% e da que eu recebo 30 não. Mas Exato. na soma eu recebo 90. E aí, ou seja, no final do ano, agora no exemplo, como se todo mês certinho eu recebo 90, e aí tem aluguéis e tudo mais, aí vai ser somado todo, os 60, o 30 ali, mais os 60, soma-se para entender se passou dos 600 mil, né? E aí vai ser emitida aquela guia DARF para você pagar na declaração do ajuste anual. E aí, então, se eu daquele 30 que eu não recolhi, se chegar lá no final, olha, eu recebi então no ano 900 mil. Pode ser que eu tenha que, além do que ficou retido na fonte, que eu deveria ter pago mais. E aí, então, eu Exato. pago a diferença no ajuste. Vai pagar a diferença no ajuste. Bem isso. E o oposto é correto também, ou seja, se eu deveria menos do que eu já paguei, eu posso ter uma restituição. Pode ter restituição também. Joia. Pô, beleza. Vou agradecer aí a presença do meu amigo Felipe, da Juliana Rosa, ex-colega né? Aliás, ex-colega não, ela é colega advogada, conheço ela desde da época que eu trabalhava lá em Santo André, né? Morava em Santo André. Obrigado pela participação. Então, aí, bom, então até aqui a gente está entendendo que tem o mensal, tem o anual, nesse anual vai somar toda a receita que eu recebi, faz esse ajuste. Ou eu pago, ou eu tenho a restituir. E a doutora Exato. falou da parte de aluguéis, né? Que outras receitas, então, se o doutor puder dar exemplos, que outras receitas que eu vá recebendo ao longo do ano que podem computar lá nos 600 mil ou mais? É interessante isso que tu perguntou, porque a Lei 15.270, ela cria exceções para não entrar na base de cálculo. Ela não diz o que entra, ela faz o inverso. Ah, entendi. Ela diz o que não entra. Então, é até uma lei difícil de compreensão e de leitura, porque daí ela vai listando tudo que não entra na base de cálculo. Investimento de LCI, fundos de
investimento imobiliário. Então ela vai lá listando, né? Mas tudo aquilo que se enquadrar no conceito de renda e que não estiver listado, né? Ele vai somar da base de cálculo daquela pessoa, porque a gente está falando do imposto de renda pessoa física e Uhum. de como que ela vai ser caracterizada como uma pessoa de alta renda. Então, ela vai ser sempre uma pessoa de alta renda se ela tiver mais de 50 mil mensal ou se o teto estourar 600 mil anual, né? E se ela tiver lá em 1.200.000 anual, ela vai entrar no teto dessa alíquota que é 10% e pronto, né? Então, de 600 até 1.200, tem alguma regra, 600 é 0, 700 é 1%? Como é que funciona É esse um, cálculo? é um escalonamento progressivo com base numa regra de três. Então, dentro dessa lei, por isso que eu falo que a redação dela ela foi feita de uma forma que não respeitou a melhor técnica, né? Uhum. É uma lei ruim de ler e de compreender, mas ela exclui, então, vários itens dessa base de cálculo, que seriam itens privilegiados, por assim dizer, né? Que não estariam sujeitos a integrar a base de cálculo, e ela vai trazer uma regra de três para a gente conseguir. Provavelmente isso vai vir dentro do próprio programa da Receita, né? E Uhum. essa regra de três ela vai indo progressivamente de 600 mil até mais perto de 1.200.000, quando chega em 10%. Aí tudo que for para cima disso já está no 10%. É. E me fala uma coisa, Cícero, é notícia quentíssima, né? Parece que já teve Uhum. uma liminar, foi ontem, uma liminar suspendendo efeito ali de um ou dois artigos da lei. Essa decisão ela diz respeito a um conflito de normas, né? Porque empresas do Simples, elas são regidas por uma lei complementar. E essa lei 15.270 é uma lei ordinária federal. Certo. Então, a lei do Simples assegura que eu vou ter a isenção na tributação desses lucros e dividendos. Já a lei ordinária federal diz que ocorre a tributação. Então, provavelmente com base nesse conflito, já fizeram o ajuizamento de um processo para garantir que essas pessoas que se enquadrarem nesse regime lá não vão sofrer esse tipo de tributação. Mas uma liminar é sempre uma situação muito fina de insegurança, né? A pessoa é uma liminar, daqui a pouco chega no tribunal, muda o entendimento, daí o cara tem que pagar e não pagou enquanto estava vigendo a liminar. Então, é uma situação de insegurança jurídica, uma falha dessa norma, Uhum. porque ela não mencionou o regime do Simples Nacional, ela poderia ter dito claramente, mas não disse, daí fica essa situação de insegurança, né? E parece que essa ação ajuizada foi por conta de um Q&A ali que a Receita divulgou, né? Perguntas e respostas, tentando esclarecer. E aí a questão do Simples veio nos esclarecimentos, mas não consta na lei. Não consta na lei, exatamente. Então, nos esclarecimentos, eles dizem lá expressamente naquele documento, né, que a lei 15.270 se aplica às empresas do Simples, ponto. Uhum. Então, com base nisso, já surge a necessidade de discussão judicial. Tá, se aplica por quê? Se a lei não diz que se aplica. E se eu tenho uma lei complementar dizendo que não se aplica, né? E é interessante porque isso cria uma complexidade que não deveria existir num regime que se chama simples. Né? Eu tenho um regime que é para incentivar, fomentar a iniciativa privada, né? E agora eu estou criando uma lei ordinária que está lá dizendo que se aplica para o lucro real e para o lucro presumido, e eu estou estendendo o efeito dela para um regime que deveria ser simplificado. Então, esse seria uma parte das razões para mudar isso, né? Perfeito. Quero aproveitar aí e agradecer novamente a todos que estão aí nos ouvindo, acompanhando. Quem quiser colocar ali alguma dúvida, alguma pergunta ou até algum entendimento aí sobre isso que a gente está falando, fiquem à vontade aqui. É para ser um bate-papo e a gente, né, teve essa ideia para esclarecer mesmo. Mas aí, doutor Cícero, uma outra situação que acho que está tirando um pouco o sono dos empresários e pelo que eu vi, parece que já tem também alguma
eu não sei se é uma decisão judicial, suspendendo, o fato, né, de que muitas empresas, muitos empresários estão correndo contra o tempo, porque a lei diz que se a empresa provisionar os lucros acumulados, né, até 2025 e que seriam distribuídos até 2028, registrar isso numa ata, é Uhum. possível receber, então, esses lucros ao longo desses 3 anos. Aliás, 27 e 28, né? 26, 27 e 28, os 3 anos, sem a incidência do imposto. Só que alguns questionamentos vêm no sentido de que eu só sou obrigado a apurar no ano seguinte. Então, a lei não poderia me obrigar a mudar essa questão de que eu apure no momento anterior do que também uma outra lei já diz, que acho que é em março, abril, não sei, do ano seguinte, do exercício seguinte, né? É uma prática corrente, né, da contabilidade apurar esses lucros em abril do exercício seguinte e não antecipar. Então, essa lei, ela rompeu com uma prática corrente da contabilidade e de todo o sistema dessas empresas e forçou que muitas, com medo de repente não conseguir uma decisão judicial para resguardar esse direito, né? Então elas correram para antecipar essa produção do documento e o registro desses lucros para pelo menos garantir uma parte consolidado ali na junta comercial até 31 de dezembro de 2025. Mas isso mostra, né, como que essa lei foi criada no susto, né? E literalmente para criar uma série de estratagemas que até impeçam as pessoas de registrar isso. Porque se eu rompo com uma prática corrente nesse cenário empresarial e contábil, eu estou fazendo isso já porque eu não quero que ninguém se defenda, porque eu quero arrecadar mais lá na frente, eu não quero dar tempo de ninguém se preparar, né? Ó, até o Gustavo Guspânica, né, que eu sei que ele chama Gustavo porque eu conheço, ele é contador, como eu tinha dito, e ele está comentando aqui, ó, saiu uma liminar hoje no TRF4 que diz que pode ser até abril de 2026, mas como ele comenta, e o doutor já comentou, é uma liminar, então pode ser modificada a qualquer momento, então é muita insegurança jurídica ainda, né? Daqui a pouco eu vou querer saber aí quais estratégias, né, teriam aí para serem adotadas, tomadas pelos empresários, mas eu queria puxar um ponto aqui que o doutor até comentou sobre aqueles rendimentos, aquelas receitas que não entram, né, no cálculo dos 600 mil, e até Uhum. puxando um pouquinho aqui para o meu lado, né, porque a gente sabe que muitas pessoas têm seus investimentos, aplicam em CDBs, fundos de investimento, fundos imobiliários, LCI, LCA, debentures, e a gente viu, né, nessa lei que alguns desses investimentos eles não entram no cômputo, principalmente os isentos, né? LCI, LCA, o dividendo recebido de fundo imobiliário, né? As debêntures incentivadas. Então, eles não entram nesse cômputo porque eles já são isentos. Aí, abram parênteses, a gente discutiu durante esse ano, quase foi aprovada, mas saiu aí nos 48 do segundo tempo, a questão da tributação dos ativos isentos. Isso é um outro assunto, mas já foi ventilado. Então, nada impede que ano que vem, talvez não, porque é ano de eleição, mas em 2027 venha isso novamente, que é tributar pelo menos em 5% LCI, LCA, CRI, CRA, enfim. Mas também tem os investimentos que eles já são tributados, né? Que Uhum. eu tenho um CDB, digamos que eu invisto, e o que eu verifiquei na lei também, aí o doutor pode me corrigir se estiver errado, é que ela não vai resguardar a anterioridade. Porque se eu investir num CDB em 2024, um CDB com vencimento de 2 anos, digamos que eu coloquei lá 200 mil nesse CDB, e Uhum. agora eu
né, não vou entrar também em detalhe de taxas, mas eu estou lá nos 250 mil. Lá, o limite do FGC, a rentabilidade é de 50 mil. Em junho de 2026 ocorre o vencimento. E aí eu já tenho a tributação, né, na fonte dessa rentabilidade. Então, sobre os 50 mil, que é a rentabilidade, vai aplicar lá os 15%, né, pensando que já está lá nos 2 anos, tem a escadinha regressiva de tributação de CDB, de Tesouro Direto, enfim. E aí, só que esses 50 mil, e aí eu queria te perguntar, o que vai entrar no cômputo para ver se passou ou não dos 600? É os 250? É os 50? Ou como eles já foram tributados na fonte, eles não entram no cômputo dos 600? Isso é uma matéria não pacificada ainda, né? É algo que as pessoas vão descobrir ao longo desse ano. Eu vou dizer qual que é a minha opinião, né? Eu conversei com uma contadora antes da gente entrar aqui e ela não tinha certeza do que seria feito também. Então, o que eu imagino, né? Pode pegar o rendimento total bruto e tributar em cima de tributo, que seria uma bitributação, a gente chegou a conversar sobre isso. Sim. Pode ser que pegue o rendimento líquido, e daí só aquele rendimento líquido vai somar naquela base de cálculo. Agora, o valor total, eu não imagino que isso vai acontecer, porque o imposto de renda, ele fala da renda, não do valor originário que foi aplicado, né? Então, com relação ao valor total, eu descartaria essa ideia. Mas com relação ao rendimento bruto ou ao rendimento líquido, eu acho que vai depender muito de como que isso vai ser regulamentado depois em instruções normativas, alguma coisa desse gênero, né? Esse que é o problema, né? A gente está navegando aí em mares tortuosos à noite, chovendo e sem um farol lá, né? E sem bússola também, porque ainda É. virão as instruções normativas que vão regulamentar, a Receita vai soltar os entendimentos, e aí vai ter muita discussão. O que a gente tem trabalhado aqui, né, doutor, tanto aqui no entendimento do escritório, quanto o da corretora, né, que a gente tá acoplado aqui, que é a XP, é Uhum. que ele vai entrar no cálculo a rentabilidade, né, não todo. Então, nesse exemplo, os 200 não entram nessa soma, então, correto, pacífico entre nós, mas entraria os 50. Então, digamos que eu recebi diversas verbas e estava lá em 650 de receitas, de aluguéis e tudo mais, só que eu tive mais esses 50 do rendimento de um CDB, por exemplo. E Uhum. aí o que vai acontecer? Na hora de computar o imposto devido, vai verificar, bom, eu deveria ter pago, então, vou chutar qualquer número aqui, deveria ter pago 20 mil de imposto. Só que daquele CDB, que deu 50 mil de rentabilidade, Uhum. já ficou lá 2 mil de imposto retido. Então eu Sim. abato dos 20 mil que eu deveria pagar, desses 20 mil, abato esses dois que já ficaram retidos na fonte. Assim como serão abatidos os dos meses em que eu recebi mais de 50 mil da PJ e que já ficaram retidos também. Então, ou seja, já foi pago, o imposto que já foi pago. A gente não Faz entende, sentido. não vê a hipótese, né? Se tivesse uma calcular novamente, aí realmente seria uma bitributação. Deixa eu ler aqui o comentário aqui do Fabrício, até onde ele, que é meu amigo de infância, conheço ele desde os meus 7 anos de idade, obrigado, ou menos, né, Fabrício? Até onde li sobre o assunto, meu entendimento é que o que entra seria somente o rendimento, nesse caso 50 mil. Pelo menos esse foi o meu entendimento. Não, então acho que estamos juntos, Fabrício. É. Os 50 mil acho que entram, a dúvida é, que eu acho que é mais plausível. Poxa, eu não recebi 50 mil, não veio para minha conta, ficou lá o imposto de renda retido. Eu recebi, Exatamente. exemplo, 245. Exemplo, 5 mil ficou lá. Não vou ficar Uhum. fazendo conta agora. Mas aí, então, esse valor que já foi retido, ele entra lá no cômputo de tudo que eu já paguei
e abate do que ou eu deveria pagar, ou vai lá verificar se eu tenho a restituir. E ele está comentando de novo. E aí, e ainda tem um esquema de crédito para PJ, mas sem rendimento desse crédito. Consegue. Eu não captei muito aqui, doutor. Entendeu ali o que ele comentou? Talvez ele esteja falando de pessoa jurídica poder fazer uso de créditos, de impostos pagos e que a pessoa física nem sempre faz, né? Uhum, Mas talvez seja um assunto um pouco mais lateral, não tão direto quanto esse da alta renda que a gente está falando. certo. E aí, sobre isso mesmo ali que ele. Você consegue ver os comentários ou não? Só eu? Uma Eu acho que eu dúvida que não estou estou vendo. vendo. O último que eu vi foi do Clemilson Saúde. Ah, eu estou vendo aqui, para mim está subindo automático. O Gustavo falando, em regra, o imposto de renda retido na fonte sobre rendimento é tributação definitiva. Esses 10% são adicionais. Ó. Então, o entendimento de um contador. Isso também é o que eu acredito, tá? A tributação definitiva significa que, ó, perdeu aquilo ali já não vai te ajudar mais em nada. Então, pegaria o valor líquido do teu rendimento, esse é o raciocínio que eu acho que faz mais sentido. Pega o valor líquido do teu rendimento e se estourar o limite de 600 anual, vai entrar na tributação, né? Entendi. Somando todas as tuas rendas. Toma tudo e E aí, aí vai na escadinha lá progressiva dos 600 a 1.200. eu acho que é isso que vai acontecer, sabe? É um ótimo ponto. Aí você vê como tem dúvidas, né? Uma lei super recente, então a gente está aqui também, agradece as contribuições, porque o objetivo é esse, a gente meio que fazer um brainstorm aqui e tirando as dúvidas. E aí eu queria, passar da meia hora aqui, doutor, até para a gente ver se deixa também uns minutinhos no final, apesar que a gente já está tirando as dúvidas aí e lendo os comentários durante, mas queria te ouvir agora e que falasse aí para quem está nos assistindo, quais as alternativas, né? O que o empresário poderia fazer? Vou abrir uma PJ para receber dessa PJ, vou usar, já tem alguns clientes que falaram, e se eu tiver um cartão de crédito da PJ e aí eu pago os meus custos pessoais com esse cartão de crédito da PJ, então eu não preciso mais baixar tanto da PJ para PF. Quais estratégias aí, até a gente, né, pensando em minimização de riscos também, não é? A ideia, né? Sim. Criar novos problemas aí para as pessoas, para as empresas. Essas estratégias mais diretas, né, por exemplo, simplesmente usar o cartão de crédito da pessoa jurídica e tal, elas vão comportar risco, né? Então, se a pessoa quiser ser mais conservadora e quiser ser mais tecnicamente correta, ela deveria adotar algumas cautelas. Por exemplo, digamos que o sócio da pessoa jurídica ele gaste com combustível na sua operação comercial. Ele pode fazer uma alteração no contrato social prevendo o direito de reembolso e estabelecendo quais são os critérios desse reembolso. Então, essa verba seria uma verba ressarcida para ele de despesas operacionais e seria na forma de uma indenização. Entende? Então, isso seria uma estratégia um pouco mais conservadora, mas que vai exigir algumas mudanças na sua operação. Eu digo assim que no Brasil, né, o empresário estava muito acostumado a rodar as despesas na pessoa física, ainda que fossem da pessoa jurídica. Às vezes comprava uma impressora, comprava na pessoa física, né? E daí trazia para a empresa. Comprava alguma outra coisa para sua operação, ia lá e comprava direto no seu cartão da Amazon ou coisas do gênero, né? Daqui para frente, fazer isso vai limitar a tua distribuição de lucro na pessoa física. Então, a gestão vai mudar. Infelizmente, né, é um tipo de empecilho criado por essa lei que atrapalha aquela facilidade com que todo mundo já estava acostumado. Tecnicamente correto não era, né, sair comprando coisa na pessoa física e trazendo para a empresa. Não é essa a forma correta. Os contadores aí estão para dizer, estão para depor aí contra os empresários de que isso é feito rotineiramente.
Então, isso vai ter que mudar para liberar espaço para distribuir lucro para a pessoa física. Outra hipótese seria eu ter uma pessoa jurídica sócia da minha pessoa jurídica, porque a distribuição de jurídicas ela não é tributada, né? Tá. Então, por exemplo, hoje um sócio, digamos que ele tenha 5, 10 imóveis vinculados à sua pessoa física. Ele tem que pagar IPTU de todos esses imóveis, ele tem que pagar condomínio, ele tem que suportar uma série de despesas porque esses imóveis estão vinculados na sua pessoa física. Agora, se ele tiver uma pessoa jurídica, uma administradora de bens próprios, e as despesas estiverem centralizadas nessa pessoa jurídica de forma estruturada, aí ele deixa espaço para a pessoa física, ele não precisa mais pagar um monte de despesa, que estava tudo vinculado ali à pessoa física, e ele vai pagar isso na pessoa jurídica que vai fazer a gestão desse patrimônio. É uma espécie de holding patrimonial ou uma holding imobiliária, né? Mas tecnicamente não é holding porque a gente está falando de holding ela seria se ela tivesse ligada e controlando outra empresa. A holding pura é nesse sentido, ela controla outra empresa. A Nesse palavra sentido, holding popularizou, né? Todo mundo usa holding para tudo, mas então administradora de bem. eu estou usando essa expressão popular para trazer mais o significado comum, né? Uhum. Mas tecnicamente seria uma empresa, uma pessoa jurídica, sócia da pessoa jurídica, para eu tirar a despesa da minha pessoa física e começar a pagar essas despesas desses bens dentro de uma pessoa jurídica instituída com essa finalidade. E a gente sabe, né, que no Brasil é muito difícil empreender, né, por conta de todas essas questões tributárias e tudo mais. A gente vê muitas vezes acontecendo nessa bagunça, nessa mistura entre PJ, PF, o custo de uma, custo de outro. Tem muito empresário que às vezes não faz nem retirada ou não fazia retirada e pagava tudo pela PJ, e isso levava essa confusão, levava muitas empresas até a quebrarem, né? Você acha que pode ter um aumento disso? Porque aí as pessoas vão buscar pagar mais ainda as dívidas ou os consumos pessoais através da conta lá da PJ? Vai ser um movimento inevitável, eu acho, né? É a solução, a saída mais direta, mas essa saída vai trazer consigo os riscos, né? Então, o que, que eu imagino? No início vai ser toda uma incerteza do que pode, do que não pode, as pessoas vão fazer porque elas vão se sentir acuadas, elas não vão saber como lidar operacionalmente. Essa ideia de criar uma PJ, sócia da PJ, ainda é distante para muitas pessoas, né? Uhum. Que não tem essa assessoria jurídica que possa fazer esse tipo de operação, não é algo tão simples e comum. Muita gente no Brasil faz contrato social direto com o contador, sem consultar o advogado. Então, o trabalho do contador e do advogado nessa fase vai ser essencial em conjunto. É um É quase trabalho como se a gente conjunto. tivesse um trio agora: o assessor de investimentos, o contador e o advogado tributário societário, para Exato. conseguir otimizar essa carga tributária para o empresário. Né? Se ele não tiver esse tripé, vai ficar difícil de criar alternativas para a operação dele. E ele vai correr riscos que vão virar uma bola de neve no futuro. Certo, joia. E voltando um pouquinho lá no que fazer, né? Nesse primeiro momento, está acabando o ano. Eu tenho visto aqui até referente a alguns clientes, empresas que têm caixa disponível, né, desses lucros acumulados, já estão distribuindo o máximo possível, até porque no movimento contrário, né, um sócio que queira integralizar capital de volta para a empresa o ano que vem, por exemplo, ele não vai pagar imposto. Então ele pode Não, zerar o caixa, se ele tiver caixa, muitas empresas nem têm caixa disponível. E aí, exato. então assim, qual que é a tua opinião nessa hipótese? A empresa tem caixa, às vezes ela tem, mas não o suficiente de todos os lucros acumulados. Então, qual que é a ideia? Zera o que tem e faz a ata do que apurou e não tem em caixa. É possível, às vezes, fazer, né, algo que algumas operações que a gente tem feito aqui também,
é fazer um crédito em nome da empresa para já distribuir também esse lucro apurado, mas que não tem caixa, né? Então, Entendi. aí é isso, tem que fazer muita conta para ver se vale a pena, se faz sentido, e aí é caso a caso que a gente faz a análise, né? Não existe uma regra, uma receita de bolo, mas para agora, assim, o que o empresário precisa fazer? Olha, registrar essa ata, né, junto com uma assessoria jurídica é importante, porque ele vai garantir, pelo menos nos próximos 3 anos, a distribuição dos lucros que já estavam consolidados, né? Então, o objetivo da lei é tributar lucros a partir de 2026, não os lucros pretéritos. E isso é até algo que pode virar processo judicial. Se tiver alguma empresa sofrendo tributação de um lucro anterior ao início da vigência dessa lei, já é discutível, entende? Não poderia ser assim. Então, registrar a ata seria um primeiro momento, né? Segundo, rever o contrato social, se ele pode fazer modificações para liberar espaço para a pessoa física dele não ter uma necessidade tão grande de distribuição de lucros, reorganizar a operação dele, né? Como que ele lida com isso, né? Se ele sempre pagava agora na pessoa física um monte de despesa operacional, agora ele vai ter que pagar usando a pessoa jurídica, né? E vai ter que contabilizar isso corretamente. Então, isso seriam medidas imediatas que não dependeriam de grande assessoria ou de grande apoio para tomar, sabe? É algo que está no alcance dele e que é acessível fazer. O que eu não recomendaria seria, por exemplo, agora jogar todas as despesas pessoais na pessoa jurídica, achando que não vai dar problema nenhum. Até porque a lei, a reforma tributária, ela prevê alguns mecanismos ali de créditos para compras realizadas pela pessoa jurídica de IBS, CBS, e nesse cruzamento de dados pode acabar dando problema entre aqueles bens que foram comprados para uso pessoal dos sócios e aqueles que eram da operação. Então, essa mistura vai ficar dentro de uma empresa operacional, ela não é recomendável. O Gustavo aqui está comentando que a Receita emitiu um entendimento sobre a incorporação de lucros ao capital, né, que eles já se anteciparam também a essa situação, né? E, bom, doutor, a gente está aqui já em 42 minutos. Tem alguma outra consideração que eu não questionei, que o doutor gostaria de comentar também? Tem uma só, né, que essa lei ela não veio sozinha, né? Ela está sendo acompanhada de várias outras mudanças simultâneas e isso deixa a gente meio tonto mesmo. Segundo reportagem do portal 360, Poder 360, nós temos uma lei nova tributária ou de majoração ou de novo tributo a cada 37 dias, em média, desde o Quem início consegue, do. né, É, acompanhar? então é muito difícil acompanhar, mas é importante aqui dentro do contexto do que a gente está falando, citar que o PLP 108, que trata do imposto de TCMD e também do IBS, né, ele foi já aprovado ali na Câmara, né, ele segue em breve para a sanção presidencial, não se sabe se essa sanção vai ser esse ano ou início do ano que É o vem. tal do PLP 108, esse. E Exatamente. agora, E ele prevê a incidência de tributo sobre herança de uma forma bem complicada para a pessoa jurídica. Então, se ocorre o óbito de um sócio numa pessoa jurídica valiosa, agora aquelas cotas vão ser avaliadas a valor de mercado acrescido do fundo de comércio. Então, cresce a importância de fazer um planejamento sucessório dentro da sua empresa, até para que a gente não tenha um sócio pessoa física dentro de uma empresa valiosa. Se eu tenho uma pessoa física ali, eu já sei, digamos que a participação dela seja grande dentro daquela empresa, né? Seria interessante reestruturar essa operação para ela não aparecer dentro dessa empresa. não, perfeito. Isso é algo, é uma situação que a gente enfrenta de forma rotineira até, né? Porque é sempre aquela história. Bom,
Digamos que eu tenho sou médico, estou numa clínica que eu tenho mais 3 sócios. São 4 sócios dentro da clínica. Um desses sócios morre. E aí, o que acontece? A esposa, os filhos vão herdar as cotas referentes a esse sócio que faleceu. Exato. E aí, tem aquela situação que os sócios remanescentes não são obrigados a aceitar. Às vezes nem são médicos, os filhos podem ser menores de idade, a esposa pode nem ser médica, e mesmo que fossem, não sou obrigado. Tem a affectio societatis, né, que eu só me associo com quem eu tenho essa afeição. Aham. Então, não sou obrigado, mas então agora eu perdi 25% da minha força de trabalho, só que o valor referente a esses 25% tem que ser pago para a família, Isso. porque eles herdaram. E aí uma estratégia, né, que as empresas acabam pensando, falam assim, poxa, vamos comprar então. Ao invés deles ficarem recebendo para sempre, a gente compra essas cotas. Mas muitas vezes a empresa está descapitalizada. Ela não tem caixa para isso, ou às vezes todo o caixa vai se esvair. Então também a gente tem aqui dentro do mercado financeiro algumas estruturas, algumas ferramentas que a gente possibilita que a empresa já se programe para que, se algum desses sócios venha a falecer, a empresa arca com o pagamento, indeniza a família e todo mundo fica feliz, né? E agora, sendo via valor de mercado, o valor vai ser estratosférico, porque às vezes a empresa foi constituída, o valor das cotas, aquela cota, R$ 1 por cota, né? Uhum. E hoje ela já vale milhões. E aí esse sócio vem a falecer e fala, e agora? Como é que a gente faz para indenizar a família, ali, os herdeiros daquele sócio? Vai ser um problema para os sócios da empresa e vai ser um problema para a família, porque ao receber essas cotas, o imposto vai ser muito alto, né? Então, às vezes, uma estratégia seria que os sócios, pessoa física, tivessem uma participação pequena dentro da empresa para justificar ali algumas operações de distribuição de lucros e que tivessem uma pessoa jurídica sócia dessa empresa. E daí lá nessa pessoa jurídica estão os filhos, por exemplo. E Uhum. os filhos, daí a sucessão já seria feita quase que de forma automática, entende? Então, existem formas da gente estruturar isso melhor em benefício dos empresários, mas tem que analisar caso a caso. E tem que conversar com alguém que entenda, né? Com algum especialista que faça isso todos os dias, né? E eu acho que, e aí nesse ponto também, até para a gente ir se encaminhando aqui para o final, esse PLP aí que foi aprovado e deve ser sancionado aí nos próximos dias, talvez esse ano ainda, para quem tem a famosa holding, né, ou administradora de bens, e existe aquela estratégia da família e doando aos poucos as cotas para os filhos. Todo ano eu vou doando 1, 2 cotas, e aí eu vou fazendo essa sucessão, esse planejamento sucessório dentro da holding de uma forma mais leve, para não acontecer de eu morrer e aí, poxa, as minhas cotas precisam ser inventariadas, aí o valor é muito alto. Só que agora, pelo que eu entendi, esse PLP aprovado na Câmara e no Senado, eles também alteram essa base de cálculo dessas cotas da holding patrimonial, é isso? Altera e traz insegurança jurídica, porque até então, em muitas legislações estaduais, era o patrimônio líquido da empresa. Então, o contador faz o balanço patrimonial, o patrimônio líquido é a base de cálculo do imposto. Isso é segurança jurídica. Mas a segurança jurídica está sendo rompida em prol de um aumento de arrecadação. De que forma? Criando elementos dentro dessa lei, PLP 108, para que eu consiga aumentar a base de cálculo. E o aumento de base de cálculo, ele é temerário nesse caso, porque não é algo facilmente medido, né? O patrimônio líquido de uma empresa, ele respeita uma técnica contábil. Agora, para eu identificar o fundo de comércio de uma empresa e para eu reavaliar ativos e passivos, já é uma complexidade muito maior que em muitas legislações estaduais não era exigida.
Então esse é o cuidado daqui para frente, né? Não, perfeito. Poxa, eu queria ver, não veio mais nenhum comentário ou dúvida ali. Eu acho que, né, para o propósito aí da nossa live, eu acho que a gente conseguiu atingir, mas ainda a gente, né, para quem quiser ainda mandar alguma dúvida ou com comentário, fiquem à vontade. Quero mais uma vez agradecer. E eu acho que assim, o recado final que eu queria passar é que é necessário a gente ter sempre profissionais especializados, cada um no seu quadrado, já dizia a música, porque às vezes eu posso, né, tem inteligência artificial, eu posso parar ali, dar uma estudada, ver um YouTube, mas nada melhor do que alguém que estuda isso há anos, que tem certificações, que tem qualidade técnica. Eu sempre brinco assim, poxa, se eu fosse, se eu tivesse que operar o coração, será que eu ia no ortopedista? Ou no dentista, né, para ser mais esdrúxulo ainda? Não, eu ia lá no cardiologista, no cirurgião. Então, acho que é a mesma coisa, né? Então, para quem está aí nos assistindo, busque conversar com um especialista da sua confiança, né? Lógico, aqui a gente também fica à disposição, o doutor Cícero está ali dentro dos meus amigos ali, então pode procurar que vai achar o contato dele. Podem me mandar também mensagem. O meu WhatsApp está até ali aqui no meu perfil do Instagram mesmo. Então, para quem quiser ter uma avaliação, uma análise um pouco mais pontual, mais específica, pode entrar em contato, né? E que a gente vai esclarecendo. Mas, independentemente disso, procure especialistas de suas confianças, mas pessoas que realmente estejam antenadas e conhecedoras aí da nova legislação, né? E quer deixar um recado final aí, então, doutor? Então, o meu recado é assim, né? Se a pessoa vai fazer um safari, ela pega um guia que conhece aquele lugar, né? Hoje, infelizmente, o Brasil é um safari tributário. Se você vai lá dar um passeio sem o guia, vai virar comida de leão. Infelizmente, essa é a realidade. Então, o meu recado é para que você contrate um guia, procure um guia que saiba como caminhar nessa selva. Boa, isso aí. Agradecer aí o doutor Hernani também, que entrou não tão agora, já vi que ele tinha entrado, mas agradecer, fui agradecendo um a um. Rossato Seguros, não sei quem, eu conheço todo o pessoal da Rossato Seguros, um abraço para todos. Meus seguros estão com eles, vou fazer um merchanzinho aqui, mas acho que eu quis agradecer nominalmente aí. Se pulei algum, Soraya, não tinha agradecido. J com Hat também não tinha agradecido. Então, desculpem se eu Vitor Ferreira, Júlio Souza, acho que para cima eu já tinha agradecido a todos. Obrigado a todos, tá? Por terem ficado, inclusive, Jaime, a nós que agradecemos. Obrigado por terem ficado até o último segundo, porque às vezes a gente vai chegando para o encerramento, o pessoal já vai saindo. Gratidão enorme. Obrigado, doutor Cícero, por ter trazido aí todos os esclarecimentos. Eu nunca fiz live, então eu até pedi pro pessoal, me segue lá para eu chegar nos 1000. Então eu vou ver se eu consigo deixar salvo aqui, tá? Vou ver como é que funciona isso a hora que eu encerrar. Mas, poxa, obrigado aí mais uma vez. E obrigado, doutor, por ter aceitado o convite, por ter trazido tanta informação relevante aqui para nós. Obrigado, Alan. Um grande abraço para todos. Valeu, boa noite. Tchau, Boa tchau. noite.